Paz, amados, tudo bem? Claudemir, desde já gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse seu joinha aí e ajudasse-nos a compartilhar esse vídeo, ok? Vamos refletir sobre um assunto muito interessante da Bíblia. Você já ouviu dizer nas igrejas que Moisés pregou 120 anos? Vamos refletir sobre isso, isso condiz com a verdade? Esses dias eu estava vendo uma telespectadora de uma emissora. Ela mandou uma pergunta dessa pro Leandro Quadros, né? E ele respondeu, né? Dizendo que sim, que Noé pregou 120 anos, porque Pedro disse que ele foi o pregoador da justiça. E lá no livro do Gênesis, que o meu espírito não contenderá como, pois os seus dias serão 120 anos. Baseado-se nisso, ele julga que o Noé pregou 120 anos, né? Eu acho forçar um pouquinho demais o texto, né? A Bíblia tem que se explicar pela própria Escritura, sola Escritura, né? E interessante que alguns versículos que nós lemos não bate com isso, né? Vamos ler alguns? A Bíblia diz no Gênesis 5:32 que com 500 anos Noé teve Sem, Cão e Jafé, né? Então, ou seja, mais ou menos o escritor, né, quem escreveu, está dizendo que Noé, mais ou menos, um pouquinho, com certeza um pouquinho depois, ou nessa idade, 500 anos, né? Eu acredito um pouquinho depois, porque eu vou mostrar aqui para vocês os outros dados, e como a Bíblia não se contradiz, pode ser que haja algum, na hora de relatar, algum equívoco, né, do escritor. Não da inspiração, do escritor, tá? Olha que Deus então disse para Noé, a promessa, quando ele disse que ia destruir a terra, lá no Gênesis 6:18, quando Deus faz a primeira vez a promessa que ia destruir a terra, é a primeira vez que Deus está falando com Noé para que ele fizesse a arca, está dando a recomendação, as medidas e tudo. Deus faz um pacto com Noé, com a sua esposa, com os seus filhos e com as esposas dos seus filhos. Ou seja, então os meninos já estavam crescidos e casados. Então já temos uma hipótese aí para perceber que não são 120 anos, tá certo? E mais os textos que eu gostaria que os irmãos lessem aí, ó, também. Gênesis, capítulo 7, versículo 11. No 7:11, está dizendo quando Noé entrou. Noé entrou com 600 anos na arca, diz as escrituras. Depois, no 8, 13 e 14, está dizendo que Noé saiu com 601 anos. No ano 601, né, no segundo mês, no dia 27, ou seja, então Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca, tá certo? Para você que nunca parou para fazer essa conta, ele ficou lá dentro 1 ano e 10 dias. Não foi fácil não, né? Ficar 1 ano e 10 dias numa arca cheia de bicho. Ou seja, 1 ano e 10 dias ele ficou lá dentro. No Gênesis 11:10, olha que interessante esse texto. Lá está dizendo sobre a descendência de Sem, o seu primogênito, né? O filho primogênito de Noé. Está dizendo que Sem teve um filho com 100 anos. E lá dá mais um outro detalhe: 2 anos após o dilúvio. Ou seja, então o próprio Sem, segundo esse texto, dessa relação da genealogia do livro Gênesis 11:10, está dizendo que ele entrou então com 97 anos para 98 anos dentro da arca. Tá certo? Então não bate essa questão de dizer que Noé pregou 120 anos. Os irmãos entenderam? Então ele nasceu com 500 anos. Com mais ou menos, não sei quantos anos, mas já tinha tido os 3 filhos. Tá certo? Ele já tinha os 3 filhos quando Deus fez a promessa a ele. Fez o pacto com ele. Então não dá 500, não dá 120 anos. Tá? Se ele com 500 ele teve os filhos, com 600 ele entrou, com 601 ele saiu. Essas contas, se vocês percebam, se você fazer conta mesmo, não bate um pouco. É provável que Noé teve esses meninos um pouquinho para frente, tá? 602, 603 anos, ele deve ter tido os 3 filhos um pouco mais para frente. Aí fecha a conta. Porque se ele entrou com 600, saiu com 601 e ele teve os meninos com 500, já dá 101. Mas a Bíblia está dando um outro detalhe no livro de 11:10, que Sem tinha 100 anos quando ele saiu da arca e ele teve um filho com 100 anos, perdão, e fazia 2 anos que havia
que havia ocorrido o dilúvio. Mesmo que tivesse, o escritor está contando aqui, pode ser, lógico, do início das águas, com o ano 600 de Noé, pode ser, aí bate mais ou menos, tá certo? Vai dar pouca diferençazinha, tá ok? Agora, outro dado interessante, irmãos, para vocês terem uma ideia, é que Noé não levou nenhum dos seus familiares. Se vocês pegar lá no livro de Gênesis 5, 31, 32 e 33, Noé teve um monte de. O Lameque, que foi o pai de Noé, teve um monte de filhos. E interessante, outro dado interessante, Lameque ele morre 5 anos antes de Noé entrar na arca. Como é que eu sei disso? Está lá escrito, Gênesis 5, 32. Quando Lameque viveu, depois que teve Noé, 595 anos. Se Noé entrou com 600 anos na arca, então fazia 5 anos que o pai havia morrido. Mas os seus irmãos, seus sobrinhos, seus parentes estavam todos vivos, tá? Nenhum deles quis entrar, tá certo? Só os seus filhos e as suas noras. Então lá, ele nasceu mais ou menos 500 anos, teve os filhos, né? Teve os filhos, Sem, Cão e Jafé. Entrou com 600, saiu com 601, tá certo? E lá no livro de Gênesis 11:10 está dizendo que com 100 anos teve seu primeiro filho, 2 anos após ele ter saído do dilúvio, tá certo? Aí você pode me perguntar, então quantos anos Noé pregou, irmão Claudio? Não tenho nem ideia. Pode ser 50, 60, 40, 30, 10, 8, 5, menos 120, menos 100, tá certo? Porque se os meninos nasceram, os meninos já estavam todos casados quando Deus falou com Noé para fazer a arca, ou seja, então eles já eram moços, já tinha ali o mais, vamos supor que o mais novo tinha 30 anos, que era uma idade madura para um judeu casar. Ou seja, então ele pregou menos de 70 anos, menos de 60 anos. Tá? Que eu também não acredito nisso. Eu acredito que ele pregou bem menos que isso. Tá certo? E as pessoas, quando não tem que ouvir, não ouvem mesmo, tá? Não é a quantidade de tempo que ficará pregando, não, tá bom? Então fica essa curiosidade. Um abraço a todos. Compartilhe nosso vídeo, tá? Um abraço.